Alô, amigos queridos, retornando aos nossos minutinhos psicológicos, para a nossa conversa de hoje, escolhemos o tema naturalidade, a partir de algumas reflexões contidas na obra Os Prazeres da Alma, do Espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Antes de entrarmos propriamente no tema, no assunto, eu sempre imagino que uma pessoa, se ela não é autêntica, se ela não age com espontaneidade, com naturalidade, que é a nossa proposta, dificilmente ela vai ser uma pessoa feliz. Porque, no fundo, da onde que vem a expressão persona? A persona vem do teatro grego, né? E a persona nada mais é do que uma máscara. Quando o personagem troca de papel, ele muda a máscara. A máscara da alegria, a máscara do ódio, a máscara da raiva, a máscara da coragem, do medo. Então, persona vem da máscara. E eu percebo que muitas pessoas com quem a gente lida, elas... Você olha para elas, você não vê autenticidade, você não vê verdade, você não vê naturalidade. No fundo, são caricaturas humanas, tentando passar pelo que não são, com certeza vivendo de forma irreal, né? E, geralmente, todos percebem, menos a própria pessoa. É um verdadeiro estado de desequilíbrio, ou seja, não tem muito sentido. Hamed inicia pensando uma frase de Heráclito, de Éfeso, grego, quando Heráclito diz que num rio não se pode entrar duas vezes no mesmo lugar. Obviamente. De fato, né, em função da dinâmica do curso d'água, ela não para. Quando você entrar, aquela água já é outra. Aquele local já é outro. Então, ele diz que não só em função da dinâmica do curso d'água, mas também porque a nossa própria visão muda, então nós nunca tocaremos duas vezes na água do mesmo rio. Pode parecer que isso não tem sentido dentro da nossa proposta, mas ele complementa assim: não somos hoje o que fomos ontem, e nem seremos amanhã o que somos agora. Transformamo-nos dinamicamente ao longo das etapas de aprimoramento espiritual. Então ele está dizendo, né, que a natureza tem o seu fluxo, nós somos natureza, afinal viemos lá do princípio inteligente e estivemos no mineral, no vegetal, no animal, até que ele estivesse suficientemente elaborado para, digamos, abrigar um espírito humano, um ser humano. Então isso é sempre um processo. E quando a gente tenta ignorar a natureza, a gente deixa de ser ou de agir com naturalidade. Então ele nos alerta o seguinte, né? Porque nós temos uma grande capacidade de observar o mundo, o outro. Quando encontramos outro ser humano numa fase qualquer do seu ciclo evolutivo, precisamos respeitar a sua naturalidade. Uma vez que cada criatura está estagiando num determinado grau de aperfeiçoamento interior. Então, isso significa o seguinte: muitas vezes a gente quer de outras pessoas determinadas ações, comportamentos, sentimentos, emoções, que elas simplesmente ainda não estão preparadas para nos oferecer. Porque o grau evolutivo delas, a natureza delas, ainda não permite, não comporta aquilo. Ela não desenvolveu determinadas capacidades, aptidões, conhecimentos. E ela, obviamente, não vai apresentar aquilo. Então, ele chama a atenção para a gente aprender a lidar com, não apenas conosco, mas com os outros, respeitando a natureza de cada um, que cada um só pode oferecer aquilo que já tem. Como diz o apóstolo Pedro, o que eu tenho, eu te dou. Eu não posso te dar o que eu não tenho. Eu não posso dar, às vezes, paciência se eu não tenho paciência. Eu não posso dar calma se eu não tenho calma. Eu não posso dar equilíbrio se eu não tenho equilíbrio.
E os espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, disseram a Kardec o seguinte, né? O homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. Aqueles que estão mais adiantados procurem ajudar aqueles que ainda são retardatários. Então, aqui a espiritualidade deixa muito clara que é preciso respeitar a natureza de cada um. Mais adiante, diz o Espírito Hamed, que nós confundimos constantemente dois conceitos fundamentais da biologia: o natural e o normal. Acrescentando que a definição de natural, de não natural, de normal, de anormal ou de paranormal sofre sempre significativas alterações através do tempo em cada povo, em cada nação. Então, aquilo que era normal numa época, na outra é absurdo. Aquilo que era comum e aceitável em certos momentos, em outros, ou em outro local, ou em outra nação, é impensável. E aí Hamed diz assim, se tomarmos por normal o indivíduo que esteja completamente isento de traumas, desajustamento emocional ou dificuldades íntimas, certamente não encontraremos pessoas normais. É óbvio. Às vezes a gente quer estabelecer um padrão de normalidade que é inatingível na nossa atual fase evolutiva. E aí ele diz, na verdade, o normal não existe. E quanto antes percebermos isso, mais desfrutaremos e participaremos do mundo da naturalidade. A mentalidade humana, ao longo do tempo, utiliza a sua capacidade de reflexão, diz ele. Reestuda condutas, reelabora valores, altera conceitos, antes tidos como absolutos, para depois transformá-los em relativos. A Terra é quadrada. Não, hoje a Terra é redonda. Em algum momento se matava por isso. Então o normal era dizer que a Terra era quadrada. E quantas coisas absurdas se dizem que depois, conforme a inteligência humana, a ciência, os conhecimentos percebem que não era exatamente assim. Hamed diz assim, toda noção de mundo é provisória. Quando congelamos a concepção de algo ou de alguém, distorcemos a realidade. Nada é estático. A evolução é dinâmica. O mundo atual, e aqui ele está fazendo uma crítica, busca uniformizar as pessoas sem perceber que a própria natureza é contra a padronização, pois ela mesma procura preservar a harmonia da criação, mantendo as diversidades entre os seres vivos. Em outra lição, Hamed diz assim, quando Deus faz uma pessoa, um espírito, ele quebra o molde, ou seja, aquela pessoa é única, é especial. Querer ser igual a todos é uma forma muito estranha e contraditória de viver. Porque a gente não pode traduzir o nosso mundo interno pelo que a gente está vendo no mundo externo. E cada pessoa, dentro de si, é um mundo à parte, específico, original. Trazemos na intimidade uma singularidade só nossa. Todos somos diferentes. E o sucesso de uma vida plena é nos expressarmos diante do mundo usando nossa originalidade. A maior tarefa que nos cabe na Terra é aceitarmos naturalmente a atual condição evolutiva e nos realizarmos manifestando a nossa verdadeira individualidade de filhos de Deus, em processo de crescimento, designados a cumprir os planos divinos que Ele, com letra maiúscula, arquitetou para cada um de nós. O Livro dos Espíritos diz que Deus tem para cada um de nós um plano específico.
Cada um de nós foi criado por uma razão. Então, a gente tentar ser igual a todo mundo, fazer parte, ser aceito. Hoje se fazem muitas concessões absurdas, dolorosas, sob o ponto de vista emocional, físico, aspecto, que a pessoa faz para fazer parte de um grupo, descaracterizando-se na sua essência, não só íntima, como às vezes até exterior. A pessoa quer mudar a sua aparência, o seu padrão, seu tipo de cabelo, o corpo, faz cirurgias agressivas, toma riscos de saúde para tentar ser quem não é. A encarnação é perfeita, a pessoa encarnou nas melhores condições possíveis para o seu sucesso em função do seu planejamento reencarnatório. Descaracterizar a sua figura. Bom, eu não estou falando aqui de situações graves que impedem a pessoa de viver, né? Obviamente toda pessoa, né, se ela traz um grave defeito e hoje a medicina permite uma reparação, ótimo. Mas eu estou falando aqui da bobagem estética, cosmética, que deforma e depois, quando você olha, a pessoa fala, estou natural. Não, você olha para a pessoa e tem vontade de rir, porque a pessoa vira uma caricatura. Então, a proposta aqui é refletirmos o seguinte a respeito da nossa natureza íntima, e quanto mais estivermos integrados e compreendermos a ela, com mais facilidade viveremos, atingiremos objetivos, aqueles que são nossos no sentido de engrandecimento do espírito.